Vamos dar início agora a mais um bloco de questão. Agora o assunto mudou, né? A gente vai ver agora narcotráfico. O edital ele não especifica se ele vai querer algo relacionado à lei, à doutrina. Não especifica, só bota lá, narcotráfico. Então, como a gente tem uma lei que combate o tráfico, que é a lei antidrogas, né? Então a gente vai ver um pouco dela e um pouco de doutrina. As questões de doutrina vão ser só um bloco, porque como mais leve, né? Essa parte da doutrina, que você vai ver ali que com a experiência do dia a dia, com as redes sociais mesmo ali, o que você vai vendo no dia a dia ali das redes sociais, você consegue responder as questões que possam estar vindo, porque é um assunto leve. E narcotráfico está presente, infelizmente, no nosso convívio, né, no dia a dia. Basta a gente sair numa esquina aí, em algum canto que a gente já vê o tráfico de drogas aí, ou você já conhece alguém. É algo que é do nosso dia a dia, infelizmente. E a lei é um pouco mais puxada, né? Porque vai ter que vir ali, você saber diferenciar quais são os crimes, questão de inquérito, questão de prisão. Então a gente vai estar vendo também a lei. Só que a parte da lei, a gente não vai ler a parte que a gente costuma dizer a parte administrativa, né? A gente vai ver mais a parte de crimes e a parte de processo. Mas caso você tenha já um material que vem pegando em cima de toda a lei, não deixe ele de lado. Você pode continuar vendo. Na hora de resolver questão lá no seu site de questão, você faz questão de todo o assunto da lei para você não ficar por fora dos assuntos. E caso a banca faça uma surpresa e venha uma questão sobre isso, né? E embora a gente está torcendo que, eu sempre repito isso aqui, a gente está torcendo mesmo todo dia, para que quando sair de tal, venha correto. Narcotráfico, bota lá a lei. Ou então, doutrina, bota lá a lei e tal. Não só botar o assunto abstrato, que fica complicado para a gente estudar. Então vamos aqui, vamos botar aqui no edital. A gente viu que a gente já revisar o que a gente já viu, né? Notar. A gente já viu crime como fato social. A gente já viu as instituições relacionadas com os crimes, juntamente com o tópico 7. E a gente viu também a extensão da criminalidade no Brasil e no mundo. E vamos ver agora o tópico 4. O crime como fenômeno de massa, narcotráfico, terrorismo e crime organizado. Hoje, né, dando início agora ao narcotráfico, depois vai ser terrorismo, depois crime organizado, para seguir o edital. Então vamos agora para o narcotráfico, resolver o primeiro bloco de questão sobre isso, que vão ser 15 questões. Vamos lá para a questão de número 1. Qual é o impacto social do narcotráfico nas comunidades afetadas? Aqui, com o seu convívio, sua experiência de vida, você já consegue acertar. Aumento da educação e de oportunidade de emprego? Justamente ao contrário. Melhoria da infraestrutura nas comunidades? Ao contrário. Crescimento econômico devido ao comércio ilegal? Ao contrário. E aumento da violência urbana e criminalidade. Questão de número 1, item D. Quando o narcotráfico está presente, a comunidade fica mais vulnerável. Então não tem como aumentar emprego, educação, saúde, não tem como, porque vai ficar mais complicado a presença do Estado. O território fica vulnerável, então toda a comunidade é afetada. Então vamos para a questão de número 2. Qual é a importância da cooperação internacional no combate ao narcotráfico? Cooperação internacional. Vamos lá. Aumento da violência urbana? Não. Fortalecimento das organizações criminosas? É ao contrário. Criação de leis mais rigorosas? Não necessariamente. Troca de informações e ações conjuntas entre países? Correto. Como é a cooperação internacional, vai ter ações conjuntas entre os países para combater o crime.
É só você lembrar dos Estados Unidos, né? Que sempre está batendo forte no crime aí junto com os outros países. Então vamos para a questão agora número 3. Interpol, né? Interpol. A Interpol. Questão agora número 3. O que caracteriza o narcotráfico como um fenômeno de massa? O que caracteriza o narcotráfico como um fenômeno de massa? O que é que faz ser o narcotráfico considerado um fenômeno de massa? A organização hierárquica e a dimensão transnacional tem tudo para ser a resposta. A presença de usuários de drogas em comunidades locais. Atenção aqui nessa questão. O narcotráfico, ele vai sim ter a presença de usuários de drogas em comunidades locais, por conta dele. Mas não é isso que o faz ser caracterizado como um fenômeno de massa. Embora haja presença de usuários na comunidade por causa do narcotráfico, não faz ele ser considerado um fenômeno de massa por conta disso. O aumento da violência nas cidades, o narcotráfico, novamente, ele aumenta sim é, a violência na cidade, mas não é por conta disso que ele é considerado como um fenômeno de massa. O envolvimento de jovens em atividades criminosas, tem sim o envolvimento de jovens em atividades criminosas por conta do narcotráfico, tem sim. Porém, não é isso que faz ele ser caracterizado um fenômeno de massa. O que faz ser considerado a característica, né, um fenômeno de massa, o narcotráfico, é por conta da sua organização hierárquica e a dimensão transnacional. E como ele é dividido em escalão, ele acaba afetando toda a sociedade, né, todos os países, todos os estados. E a dimensão transnacional, porque ele é dividido não, na verdade, ele ultrapassa a fronteira de países. Então, a dimensão transnacional faz ele ser considerado um fenômeno de massa. Correto, item A. Vamos para 3 agora. Antes de ler o texto, vamos saber o que a questão quer. Quais são as principais consequências sociais do narcotráfico no Brasil? Quais são as principais consequências sociais? Vamos ler o texto. Narcotráfico. O narcotráfico no Brasil tem raiz profunda, envolvendo diversas facções criminosas que controlam territórios e rotas de distribuição. As consequências são devastadoras, afetando a segurança pública, a saúde e a economia do país. As estratégias de combate estão em constante desenvolvimento, mas os desafios persistem. Então, o texto nada tem a ver com a questão, é apenas para servir de inspiração. E vamos para a questão. Aumento da violência e proximidade das comunidades. Aumento da violência e proximidade não, né? Ó. Ele faz é desaproximar as comunidades. Melhoria, peraí, deixa eu, vamos ver, não vamos considerar aqui o item A. Vamos ler as próximas, antes de desconsiderar. Vamos ler as próximas. Melhoria nas condições de emprego, de vida e emprego? Não. Redução da criminalidade e aumento da segurança? É o contrário. Crescimento econômico sustentável nas lesões afetadas? Não. Então vamos aumento da violência e proximidade das comunidades. Correto. Item A 4. 5. Narcotráfico. Um grupo de trabalho foi formado em uma cidade brasileira para desenvolver estratégias eficazes no combate ao narcotráfico. O foco inclui ações policiais, cooperação internacional e reformas do sistema penal. Além disso, a equipe busca implementar políticas públicas que previnam o uso de drogas entre os jovens. Então, esse texto aqui é um texto inspirador, que ele fala de um grupo de trabalho que foi formado com o foco de incluir ações policiais, cooperação internacional e reforma do sistema penal para o combate ao narcotráfico. Então vamos lá para a questão. Qual é um dos principais objetivos da reforma do sistema jurídico no combate ao narcotráfico? Protege o direito dos traficantes durante julgamentos? Não. Facilitar a liberação de acusados? Não.
Agilizar processos judiciais relacionados a crimes de tráfico. Correto. Ampliar as penas mínimas para todos os delitos? Para todos? É meio complicado. Muito genérico. Questão 5, item C. Por que é um item C? Agilizar processos judiciais relacionados a crimes de tráfico. Porque o crime não pode ficar impune. Porque se ele ficar impune, vai incentivar a população a cometer tráfico. Então, como ele quer combater o tráfico, e a questão pergunta, qual é os principais objetivos da reforma do sistema jurídico? O sistema jurídico é quem vai decidir, quem vai julgar o crime, ele vai julgar. Então, é importante que seja resolvido rápido para que o indivíduo não fique incentivado a cometer o crime de tráfico de drogas. Então, questão 5, item C. Vamos agora para a questão de número 6. Como o Brasil se tornou um corredor importante para o tráfico de cocaína? A fragilidade das leis de combate ao tráfico de drogas no Brasil? Não. Na verdade, a gente tem até uma lei forte no combate. Porque você tem ali, ó, uma lei que lança o artigo 33, que é o tráfico. Ele tem uma pena mínima de 5 anos de reclusão. E o máximo, 15. Então, se você cometer um crime de tráfico, é para, em tese, você ficar no mínimo 5 anos preso. No mínimo. Então, não é frágil. O que vai fazer a lei ficar frágil são outros pormenores, não a lei em si. Então, não é fragilidade das leis, porque a lei é forte. Então, sai o item A. O fortalecimento das facções criminosas e a entrada de cocaína na Colômbia, Peru e Bolívia. Pode ser que sim. Tem tudo para ser resposta. Vamos para C. O aumento da demanda por cocaína na Europa e nos Estados Unidos? Não, não é por conta disso que se tornou um corredor importante. A presença de grandes plantações de coca no Brasil. No Brasil até pode até ser que tenha, né? Tem, mas não vou dizer que não tem. Mas é grande? Não grande. Que os maiores produtores de cocaína é Colômbia, Peru e Bolívia. Então, o que se tornou um corredor foi o fortalecimento de facções criminosas e a entrada de cocaína na Colômbia, Peru e Bolívia. Porque o Brasil acaba sendo corredor desses países aqui, ó. Colômbia, Peru e Bolívia. Item B, correto. Vamos para a questão agora de número 7. Quais são os desafios enfrentados pelas forças de segurança no combate ao narcotráfico? Vários. Aumento do financiamento para as forças de segurança. Corrupção, violência e expansão das facções. Correto. Melhoria na cooperação internacional, não. Crescimento do consumo de drogas também não, mas os desafios enfrentados pelas forças de segurança no combate ao narcotráfico é a corrupção, a violência e a expansão das facções. 7, item B. Qual é o modal de transporte mais utilizado para o tráfico de drogas no Brasil? Aqui, como a gente sabe que o nosso forte são as rodovias, então é o transporte rodoviário. Acabou ficando com 2 itens corretos. Então, desconsidera a D. Eu vou corrigir no material de vocês, viu? Aqui eu vou botar, tem rodoviário, aéreo, aquaviário. Vou inventar aqui um transporte, vou botar aqui para ficar questãozinha fácil. A gente sabe que o nosso principal é a rodovia, né? Tem o transporte rodoviário. Nosso principal meio de locomoção é a rodovia de mercadorias, né? Então, lógico que o tráfego vai se aproveitar desse nosso forte, que é o transporte rodoviário. Aqui é para ser transporte ferroviário. Ferroviário. O material aí você vai estar ajeitado, vai estar certo. No meu aqui que está errado só. Vamos para a 9. Como o consumo de drogas está relacionado com a história da humanidade? Consumo de droga e a história da humanidade. A relação entre o consumo de drogas e a história da humanidade é complexa e multifacetada. Correto. Vamos dar a próxima. O consumo de drogas não tem impacto social significativo? Tem sim. A maioria da população está doente por conta de drogas.
O uso de drogas sempre foi aceito em todas as culturas, sempre foi aceito, até hoje não é aceito. Tá começando a querer, mas não tá andando muito bem assim. Mas eu nem entrar em debate disso aqui não. A guerra às drogas foi bem sucedida em eliminar o tráfico. Muito pelo contrário. A relação entre o consumo de drogas e a história da humanidade é complexa e multifacetada. Não é bem simples assim a relação entre o consumo de droga e a história. Vamos para 10. Qual é a principal característica da fronteira do Brasil em relação ao tráfico de drogas? A fronteira do Brasil em relação ao tráfico de drogas. A fronteira é impermeável ao tráfico devido às leis rigorosas? Não. Está falando que não entra droga pelas fronteiras, por conta das leis rigorosas. Não entra sim. Embora tenha um sistema rigoroso, a lei é rigorosa. Os pormenores acaba enfraquecendo ela, mas a lei em si, pura, ela é forte. Vamos para B. A fronteira do Brasil é caracterizada por grande porosidade e dificuldade de policiamento. Correto. A gente tem uma fronteira extensa, então fica difícil combater o crime por lá, o tráfico de drogas, porque é uma fronteira de difícil patrulhamento. B, correto. O tráfico de drogas é controlado apenas por via aérea? Apenas, jamais. A fronteira é totalmente vigiada por muros e cercas. Nem tem isso aqui. A, B, questão 10, item B. Vamos para 11. Sobre o tráfico no Brasil, a cidade alternativa correta. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de cocaína, sendo responsável por mais de 50% da produção global. Não. Como a gente viu na questão anterior, os maiores produtores de cocaína é a Colômbia, Peru e Bolívia. Então, o Brasil não entra nisso aqui. O narcotráfico no Brasil é dominado por uma única facção criminosa, que controla todas as rotas do tráfico. Jamais, tem diversas. A maconha é cultivada principalmente no chamado polígono, polígono, polígono da maconha, localizado em regiões do sertão de Pernambuco, Bahia e Alagoas. Correto. Aqui é até uma informação que você pode até visurar ela, que as regiões do sertão de Pernambuco, Bahia e Alagoas têm um cultivo grande, considerável de maconha. Então você já decora esse item aqui para levar para a prova. Item C. O narcotráfico não tem relação com a lavagem de dinheiro, sendo este um crime independente sem conexão com o tráfico de drogas. Tem total ligação. Item D incorreto. Vamos agora para a questão número 12. No contexto das políticas de combate ao narcotráfico no Brasil, é correto afirmar que a repreensão ao tráfico de drogas é feita exclusivamente por forças militares, sem envolvimento das polícias estaduais e federais? Negado. Tem total envolvimento. O fortalecimento da inteligência policial e o controle das fronteiras são estratégias fundamentais para o combate ao narcotráfico. Com certeza. Questão 12, item B. Vamos ler as próximas. A lavagem de dinheiro não é considerado um crime relacionado ao tráfico de drogas e, portanto, não é alvo de investigações específicas. Tem total ligação entre a lavagem de dinheiro e o tráfico de drogas. O combate ao narcotráfico é responsabilidade exclusiva dos estados, sem participação do governo federal. Aqui não precisa nem ler, sabe que está errado. 13. Vamos para a questão número 13 agora. Sobre o transporte de drogas em território brasileiro. É correto afirmar que território brasileiro. A floresta amazônica é uma das principais rotas de tráfego, utilizada para transporte de drogas entre a Colômbia e o Brasil. Já temos o item correto, vamos ler a próxima. O narcotráfico não utiliza rotas fluviais devido ao alto risco de detecção por autoridades brasileiras. O narcotráfico não utiliza rotas fluviais, usa sim. Usa sim. Os portos brasileiros são pouco utilizados para exportação de drogas para o mercado internacional. Daqui que eu repito para vocês, daqui que eu digo.
que é a experiência do dia a dia, só de notícia, você vai estar ligado na questão. Porque aqui, ó, os portos brasileiros são pouco utilizados. Vez ou outra você vê aqui, ó, que tem, ó, reportagem falando sobre o Porto de Santos. Vez ou outra é encontrado drogas lá. Então, item C, errado. D. A atuação do narcotráfico é restrita às áreas urbanas, sem influência em zonas rurais ou de fronteira. Aqui você já sabe que está errado, porque tem influência sim. Então, questão 14, item A. Vamos agora para a 15. Sobre as operações de repressão ao narcotráfico no Brasil, é incorreto afirmar que. Incorreto afirmar que. A Polícia Federal tem papel central na investigação e repressão de redes de narcotráfico transnacionais. Tem sim, PF. Inclusive está lá no artigo 144, que é uma atribuição da Polícia Federal. A repressão. B. As operações de repressão ao tráfico de drogas incluem o monitoramento de portos, aeroportos e fronteiras, correto? A repressão ao tráfico de drogas é feita exclusivamente pela Polícia Militar, sem participação de outras forças de segurança. Na verdade, a gente tem chamado o que é chamado, no combate ao tráfico de drogas, que é chamado de integração. O que é a integração? A integração é a junção, o compartilhamento de informações entre as polícias. Então, C, item incorreto. D. A atuação conjunta entre diferentes órgãos de segurança pública é essencial para desmantelar redes de tráfico. Correto. Como ele quer a incorreta. Só voltando aqui, acabei ficando desatento aqui e desconsiderando o item C, sendo que ele é a resposta. Porque ele quer o item incorreto. Por isso a importância de marcar e ficar atento, né? Você acaba perdendo uma questão na prova por conta disso. Ele quer o incorreto. Como a C está errado, ela é nossa resposta. Item C. A atuação conjunta de diferentes órgãos de segurança pública é essencial para desmantelar a rede de tráfico. Então, isso aqui é o que nós chamamos de integração entre as polícias, que é ação conjuntas. Então, nossa resposta da 15, item C. Ficamos por aqui com esse bloco de questão. Primeiro, voltaremos agora nos próximos, vai ser sobre a lei. Como eu falei, né? Daqui para mim. As questões desse bloco ia ser bem razoável, né? Bem suave, você fica bem tranquilo. Não tem muito o que você inventar. Se caso venha na prova também, acredito que vai ser questão fácil, mas não caiu nem em 2021, nem em 2023. Mas a banca pode estar vindo abordando agora, no concurso de 2025. Então, lê o material que vai estar aqui teórico, junto com os materiais que você tem. Só tem cuidado para não ficar com muita informação e muito material. Aí você vem aqui, pega um pouco do meio, pega um pouco de outro ali, junta a informação, porque como é abstrato, não tem como ter um material completo ali certinho. Então, é isso aí, vamos para o próximo bloco. Mouse.